Olá, o nosso entrevistado hoje é o prefeito Caio Cunha. Caio Cunha já foi vereador em Mogi das Cruzes por 2 mandatos e hoje administra a cidade de Mogi das Cruzes. Caio, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui nos estúdios do Grupo Gazeta Popular. Douglas, eu que agradeço. Para mim é sempre uma oportunidade poder bater um papo franco, falar do que a gente tem feito pela cidade, o que a gente fez, o que a gente tem feito pela cidade e as nossas propostas para os próximos 4 anos. Prefeito, conte para nós como você iniciou na carreira política como vereador. Bom, eu nunca tive um sonho de entrar para a política, não era meu desejo isso. Minha área de formação e profissional é na área de tecnologia, trabalhei durante anos como analista de sistemas, mas sempre fui antenado, né, com as coisas da política. Em 2006, 2007 teve o escândalo do mensalão, onde a nossa cidade, Mogi das Cruzes, ficou conhecida. E aquilo me indignou muito, né? Porque até então, como eu sempre trabalhei em São Paulo, o paulistano conhece Mogi como uma cidade que ele cruza para ir para a praia, ou então por causa das universidades, né, e por aí vai. E naquele momento todo mundo estava conhecendo Mogi por um escândalo de corrupção. A partir dali foi uma provocação onde eu comecei a montar um grupo de jovens na época para futuramente, né, pleitear uma cadeira na Câmara Municipal. Ô Caio, e como você é muito conhecido no estado, no Alto Tietê, por ter desbancado um grupo político de 20 anos na cidade de Mogi. Como foi isso para você? De 35 anos, né? 20 anos não tinha segundo turno em Mogi, mas um grupo extenso, um grupo até então, né, conhecido como imbatível, invencível. Um grupo que representa, na verdade, a grande motivação por eu ter entrado na política. Porque esse mesmo grupo foi o grupo onde surgiu a prática do mensalão e a Mogi ficou conhecido nacionalmente por um escândalo de corrupção. Então, assim, justamente esse modelo, mais do que vencer uma eleição, mostrar que existe um modelo político que, além de corromper a cidade, pode ser vencido por um grupo simples e pequeno, né, de pessoas. Isso foi muito valoroso para a gente. Você acha que o narguile foi decisivo para a sua vitória? Não, o narguile foi na última semana, né, do segundo turno. Quando virou o segundo turno, eu já estava empatado com o Marcos Melo. Então, assim, eu sempre soube que eu ganharia no segundo turno. No primeiro turno eu não teria chance, né? Então a gente já sabia que na virada o nosso nome ele cresceria por conta da rejeição do prefeito anterior. Então o narguilé, na verdade, foi a pá de cal, né? Foi talvez um momento até de desespero do Marcos Melo em querer, né, se posicionar, em querer, né, também ele fez aquele ato impensado dele. Conta pra gente como foi assumir uma das maiores prefeituras do estado de São Paulo naquela época. Foi um grande desafio, embora eu tivesse sido já 8 anos vereador, são campos completamente diferentes, são formas, são processos diferentes. Eu montei um time muito bom, um time técnico, um time com a participação de 3 secretários de Estado. Isso me ajudou muito, mas ainda assim, a inexperiência inicial, por não ter sido prefeito, ou não ter participado em nenhum momento do executivo, fez uma diferença, né? E aí a gente pegou uma cidade onde estava sem qualquer poder de investimento, o custo da cidade altíssimo, a cidade ela quase não se pagava, não é?
com uma carga de empréstimo grande deixadas pelos últimos gestores e no início da segunda onda da pandemia, né? Que isso muita gente esquece, mas a gente ficou 1 ano e meio administrando a pandemia. E Mogi é uma cidade polo em relação à saúde, nós paramos tudo, qualquer tipo de atendimento só para fazer atendimento específico de Covid. Foi uma luta, foi um desafio, mas também foi um aprendizado, foi um intensivão, né? Tenho boas lembranças que eu digo assim, não alegres e felizes daquele momento, mas boas porque a gente venceu, né? É na dificuldade que você vê a sua capacidade, né? Eu acho que administrar uma cidade, quando ela está de tudo ok, deve ser uma maravilha, mas no desafio financeiro de pandemia é uma conquista e tanto. Nesse período de pandemia, você atendeu muito o empresariado e a indústria, você fortaleceu muito. Você tem um secretário que é fora da curva, que é o Gabriel Bastianelli. Essa experiência no início do mandato de pandemia, de fortalecer a indústria, já veio de antes ou foi atitude na hora do seu mandato? Não, a gente sempre entendeu que o relacionamento com o empresariado é um dos meios de você fazer o ciclo econômico da cidade girar, né? Nós tivemos em 2017 e 2018 um aumento abusivo do IPTU, né? E na época eu era vereador e eu apontava, eu falava que existem outras maneiras de aumentar a arrecadação da cidade sem ser simplesmente um aumento de imposto. Então, nós entramos já com essa motivação e mais, quando a gente chegou na cidade e viu a situação complicada financeira que ela estava, a gente percebeu que estava preparado já um novo aumento do IPTU para final de 21 ou 2022. E não dava, né? Não dava para eu ser coerente, né? E eu podia ali, era a chance de a gente provar que dava para fazer diferente. Então a gente montou um comitê dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para se relacionar com o empresariado, né? Então assim, hoje a prefeitura ela mudou a sua cultura de relacionamento. Antes a prefeitura era aquela que cobrava, aquela que fiscalizava, aquela que autorizava. Ela continua fazendo tudo isso, porém o principal hoje fator diferencial é que a gente facilita a vida das empresas. Porque eu gosto mais da empresa. Se a empresa vai bem, ela gera mais renda, ela se desenvolve, gera mais renda, gera mais emprego. Gerando mais emprego, gera mais renda, gera mais consumo e por aí vai. Ou seja, a cidade ela entra em um ciclo favorável. Foi assim que a gente recuperou a economia da cidade. Nós pegamos um orçamento de 1,5 em 2021 e a previsão para esse ano é 2,7, sem aumentar imposto. Fazem 4 anos que não aumenta imposto em Mogi das Cruzes. Mas a contrapartida disso nós trouxemos 6.700 novas empresas para Mogi das Cruzes, aumentando o número de emprego em quase 20 mil. Não há uma marca na história de Mogi das Cruzes com um pico tão acentuado de geração de emprego e vinda de novas empresas. Por falar em relacionamento com a população, o Colab deu certo? Deu muito certo, muito certo. O Colab, na verdade, ele mais do que o relacionamento com a população, ele nos ajuda a acompanhar internamente aonde que o processo está. Antigamente, Douglas, tudo era papel. Ou seja, alguém ligava para a prefeitura ou mandava e-mail, esse e-mail se transformava em ofício
esse ofício, ia para uma secretaria, ia para outra. E só nessas viagens ficava dias, semanas e meses até, não só para resolver o problema, mas para responderem a informação. Não é? Então hoje está muito mais dinâmico. Não é? Então isso levou com que a gente tenha um tempo de resposta muito mais ágil. Não é? Hoje a gente consegue responder com agilidade 98% das demandas que chegam na prefeitura. E você fiscaliza isso, a população entra em contato mesmo com a prefeitura e a prefeitura realiza o resultado do que é? Sim, sim. Isso os índices mostram, isso também o próprio Colab, ele tem a sua transparência. Porque à medida que, isso é muito interessante, quando a população ela vai lá, ela faz uma reclamação, fica publicado no Colab quanto tempo que aquela reclamação está lá sem ser respondida ou sem ser solucionada. Sim. Então assim, provoca a prefeitura, provoca o agente público a ir atrás daquilo rápido. Né? Então assim, a não resposta é uma exposição negativa para a gente. Então a gente corre, ou seja, a gente implantou um sistema para provocar a nossa eficiência. Por falar em transparência, a sua campanha foi baseada nisso. Hoje, a prefeitura é transparente? Se a população entrar no site, vai ter tudo lá no portal da transparência? Não só na campanha eu falei transparência. Durante todo o meu mandato de vereador, 25% das pautas que eu apresentei foi de combate à corrupção e transparência. Eu sempre tive na cabeça que a transparência, ela nos defende. Quanto mais as pessoas tiverem acesso à informação, quanto mais as pessoas souberem o que está acontecendo, menos a gente corre o risco de ser mal interpretado, de ter algum boato e por aí vai. Então a gente implantou a Secretaria de Transparência e Dados Abertos, regulamentou a Lei de Acesso à Informação aqui em Mogi das Cruzes e temos atendido todas as demandas. Hoje Mogi das Cruzes tem selo ouro de transparência, isso dado pelo núcleo do Transparência Brasil. Mogi das Cruzes é a 6ª cidade mais transparente do estado de São Paulo. E isso conforme o dado do ano passado. Esse ano ainda não chegou o resultado. A gente acredita que já ultrapassou esse ranking. Prefeito, e a segurança pública? Recentemente tivemos aí uns assuntos na cidade sobre segurança pública. Como está hoje Mogi nesse quesito? Graças a Deus, os nossos índices têm caído bruscamente. Mogi é uma cidade que não foi planejada, ela só cresceu, ela não se desenvolveu, e uma das consequências disso, além de trânsito, enchente, também aumento de criminalidade, por causa da questão social. O pós-pandemia também ajudou muito o índice de criminalidade a aumentar, porque existe uma equação em toda a cidade. Se o desemprego aumenta, se a vulnerabilidade social aumenta, a criminalidade também aumenta. E aí, por conta dessa evidência, a gente já investiu mais de 40 milhões de reais em segurança pública em Mogi das Cruzes. Ou seja, compramos 25 novas viaturas, está para chegar agora 253 Glocks, já chegou 40 Taurus, aumentamos o efetivo da nossa GCM. Assim que todos esses cargos estiverem ocupados, a nossa GCM vai ser maior do que a PM de toda a região. E não é porque a gente é grande. Na verdade, não há investimento na Polícia Militar faz muito tempo. Não é? O efetivo ele continua o mesmo há muito tempo. Isso fora a troca de câmeras de monitoramento e canil, e também
a nossa muralha eletrônica, né? Hoje não entra e não sai nenhum carro de Mogi das Cruzes sem ser percebido. Se ele participou de um ato criminoso ou se o carro é roubado, a nossa muralha identifica. De todos os lados? De todos os lados, está cercada. Prefeito, planejamento de Mogi. Mogi sofreu muito com as enchentes. Hoje, como que está? Bom, enchente também é uma consequência de uma cidade que não se planejou. Não se preocupou com as construções e não teve a fiscalização necessária para evitar as invasões, né? Então, por exemplo, na área central de Mogi das Cruzes, numa área nobre ali perto dentro do clube de campo, todo ano tem enchente ali. E por quê? Porque estrangularam o rio Lava Pés. Então não tem mágica para isso. Investimento para combate à enchente é grande, mas o que a gente fez até hoje para evitar enchente reduziu muito. Então, por exemplo, a gente desassoreou todo o rio Jundiaí. 4,5 km a gente desassoreou. Com isso, fazia 20 anos que todo janeiro, fevereiro e março entrava água de enchente em quem morava no Oropó e também lá no Nova Jundiapeba. Faz 2 anos que não tem enchente, porque a gente desassoreou. Fora todos os outros córregos e vertentes. Nós fazemos uma ação preventiva, né? Com muita limpeza de galeria, com muita desobstrução. É um trabalho árduo e pesado que tem que ser feito do meio do ano em diante. Ou seja, espera a chuva passar para isso acontecer. Nós apresentamos também 2 projetos lá no Ministério das Cidades e fomos contemplados. Primeira mão para você, para fazer obras no córrego do Lava Pés. Ali, para parar de ter enchente, por exemplo, vai ter que construir 2 piscinões. E é muito caro fazer 2 piscinões, porque é uma intervenção urbana, vai gerar um desgaste, mas é a única forma de fazer essa contenção de cheias. E qual o valor que vai ser investido? No valor previsto é 182 milhões de reais. É muita grana e a obra para anos, né? Prefeito, a imprensa e a sua oposição bate muito que o seu relacionamento com o governador Tarcísio é muito ruim, por isso que Mogi não recebe investimentos estaduais. Isso é verdade? É mentira. Eu tive com o Tarcísio semana retrasada, fui tomar um café com ele, eu junto com a Renata e mais outros prefeitos. Eu tenho um bom relacionamento. Talvez pode ter eu não vejo que nem da parte dele, nem da minha, mas por causa do tema em relação ao pedágio. Eu estou pegando muito firme em relação ao pedágio. Muito firme. A gente não pode admitir que um absurdo desse seja implementado em Mogi das Cruzes, porque não é coerente. Mogi só perde com isso. É estranho que quando é ano eleitoral, em 2022, 2021, 2022, tinha um monte de deputado junto com a gente, brigando, conseguimos derrubar, né? Agora, ressuscitaram isso e está todo mundo quieto. Então, inclusive, a tal da mogianidade, falando que o pedágio vai trazer benefício para Mogi, não sei aonde. Publicaram um vídeo falando disso. Então, assim, é muito estranho essa mudança de comportamento, essa mudança de opinião de uma hora para outra. Então, assim, eu tenho posicionamentos firmes, mas não a respeito do governador, até porque eu gosto muito da forma dele governar. Técnico, papo reto, sim, sim, não tem aquele floreio, sabe? Gosto muito, me dou muito bem com ele. Talvez o entrave que a gente tenha é justamente o pedágio, né? Mas nosso relacionamento é muito bom. E você acha que o pedágio vai ser instalado em Mogi? Estou brigando com todas as ações para que não. Ainda tem mais 3 ações que estão em andamento.
leilão já foi feito, a gente vai brigar até o fim, né? Vai brigar até o fim. É uma briga dura, a gente já provou a incoerência disso, que Mogi está sendo usada para arrecadar para essa obra e investimentos que vão acontecer no litoral. Eu não acho justo isso. Agora, quem defende o mogiano tem que defender Mogi, não é? Aqueles investimentos que o senhor anunciou de recapeamento, asfalto, que foi um investimento bem grande, está acontecendo? Está acontecendo. Nós investimos 205 milhões em pavimentação e recape, né? Recuperamos estradas importantes aqui de Mogi das Cruzes, Estrada Velha de Sabaúna, Estrada do Taboão, a Volta Fria, né? Além de diversas vias na área central. São 156 vias, central, desculpa, na área urbana da cidade, né? Então, assim, maior programa de recape e pavimentação da história da cidade. Não teve outro. E aí, Douglas, é aquele negócio. A gente já está lançando a segunda fase, né? Porque plano de recape não pode ser plano. Tem que ser algo constante. Mogi tem 3.000 vias. A hora que eu chegar na número 3.000, eu vou ter que estar fazendo essas que eu estou recapeando hoje. Porque a durabilidade do asfalto é de 8, 10 anos. Tinha rua em Mogi das Cruzes com 60 anos e o mesmo asfalto. E asfalto é aquele negócio. Tá velho, trincou, choveu, abriu buraco. Então é algo que tem que ser feito constantemente. A gente teve essa coragem de fazer. A mobilidade, sair de César de Souza de manhã e chegar no final da tarde, está bem difícil. Bem difícil. Vai melhorar? Já está melhorando. Não tem como fritar um ovo sem quebrar ele, né? Então a gente está quebrando os ovos. Hoje, por exemplo, a gente tem obras grandes que até geram desgaste ali para a população, porque aquele negócio é muito mais, é por isso que eu defendo, é muito mais fácil, muito mais barato você planejar a cidade do que você viver resolvendo o problema. Trânsito, por que tem tanto trânsito ali naquela região? Porque a exploração imobiliária foi um absurdo ali, é o setor que mais cresce. Foram liberando coisas a serem feitas e nunca fizeram investimentos necessários. Agora, fazer uma via nova, fazer um alargamento, vai dinheiro, gera desgaste e tempo. Então, assim, hoje a gente está ligando a João 23 com a Francisco Rodrigues Filho, está fazendo um novo sistema de viário ali no início da perimetral ali da Pedro Romero. A Pedro Romero vai ganhar mais uma faixa, a rotatória do Habib, se Deus quiser, até o final do ano sai dali. Ou seja, são diversos investimentos ali feitos que hoje geram desgaste, mas já teriam sido feitos se fossem planejados antes. Então hoje a gente teve coragem de fazer, ter desgaste, mesmo em ano eleitoral, mas fazer para que futuramente a nossa população não perca tempo no trânsito. E como faz? Não aumentou o imposto, como faz para fazer tudo isso de obras? Inteligência administrativa. Douglas, eu provo para você e para qualquer pessoa, e despido de qualquer arrogância, nós fizemos em menos de 4 anos muito mais do que a gestão anterior fez. Eu entreguei 7 obras da gestão anterior, terminei as minhas e estou fazendo obra ainda, sem aumentar imposto e sem fazer empréstimo. Sem fazer empréstimo. Porque só o que eles fizeram de empréstimo gerou uma carga de 100 milhões de reais por ano que Mogi das Cruzes tem que pagar de amortização de empréstimo, de juros e de precatório. Poderia mais fazer empréstimo? Poderia. Se eu faço um empréstimo hoje e sou reeleito, eu corro o risco de não pagar a primeira parcela do empréstimo. Olha que legal.
Só que eu estraçalho a cidade, porque a carga já está muito grande. Então o que eu fiz? Fui trazendo, colocando a economia da cidade em ordem, aproveitando os empréstimos que já tinham sido feitos, redesenhado eles, para investir de uma melhor forma, não com obra eleitoreira, mas com obra eficaz. E graças a Deus tem dado certo. Eu não costumo dar opiniões nas minhas entrevistas com políticos, com prefeitos, mas tem dois equipamentos que eu não posso deixar de falar aqui. A escola de Jundiapeba é uma escola mais fantástica, pública, que eu já vi. E o Centro TEA também, sensacional. O senhor pode falar desses dois equipamentos para nós? São duas grandes marcas. Eu acho que não só esses dois equipamentos, mas também a Escola Clínica TEA, a Escola Viva, o Vagalume, o Hub, eles mostram o que é o governo de Caio Cunha. É governo de excelência. A Escola Viva de Jundiapeba, ela mais do que um complexo educacional, ela é um ponto de transformação de vidas do distrito de Jundiapeba. Por que eu digo isso? Ali, mais do que educação, a gente vai levar cultura, vai levar cidadania, vai levar prática esportiva e dignidade. Quando a gente constrói uma escola daquele padrão, com 3 pavimentos, 15 salas de aula, com robótica, sala de música, sala de dança, quadra poliesportiva coberta, piscina aquecida, eu fui criticado por colocar piscina em Jundiapeba. Caramba. Eu não entendi, mas por quê? É desnecessário. O povo de lá não está acostumado com isso. Não está acostumado. E exatamente por isso. O povo de lá, por que não merece? É de Socorro, é do Mogilar, é o da Vila Oliveira que merece? Tem gente que tem a minha idade, lá em Jundiapeba, que o mais próximo que chegou de uma piscina foi na enchente da rua da casa dele. Tem mogiano que nasceu em Mogi, está velho hoje e nunca foi para a praia. A gente está a 30 minutos da praia. Porque é preguiça? Não. Falta de oportunidade. Então a gente leva um equipamento desse para projetar uma nova geração e dizer que a periferia é importante. A próxima escola dessa vai ser no Butujuru, depois no Jardim Aeroporto, depois na Divisa. Né? A Escola Clínica TEA é um marco não só na nossa cidade, mas no Brasil. Desde vereador, eu tenho sido acompanhado por diversas mães e pais de crianças autistas. E a gente acompanha a dor, porque o autismo, ele diferente das demais situações, ele precisa de um acompanhamento de muito suporte, de multidisciplinar, não é? Porque nenhum autista é igual ao outro. Então tem um que é um autista não verbal, tem outro que precisa mexer mais na questão motora e por aí vai. Então nós, junto com as mães, nós vimos o que seria ideal no Brasil. Então pegamos uma ideia lá do Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, juntamos isso, formamos o nosso modelo e hoje é a maior clínica especializada em autismo do Brasil. Então está vindo muita gente, é referência e tem dado muito certo. É muita dignidade e não é só para criança, é para o indivíduo autista. Prefeito, a saúde, tem filas nos postos, nas UPAs, tem remédio? Como que está a saúde hoje em Mogi? Está muito melhor do que estava, muito melhor. É engraçado que a oposição e o grupo adversário agora nessa eleição tem criticado muito a saúde, mas eu tenho reafirmado algo e é preciso reafirmar de novo. Só dá para falar de saúde na gestão pública quem vivenciou, quem passou pela Covid.
Só isso. Ah, porque na minha época eu fui um bom secretário de saúde, eu fui isso, aquilo. Querido, fazer a saúde quando está tudo bem é uma maravilha. Agora quero ver vir e colocar o negócio para acontecer durante uma pandemia que nunca a nossa geração experimentou. Né? Então, assim, Mogi das Cruzes ficou 2 anos sem poder fazer atendimento de consultas, fazer exames e cirurgias eletivas. Por causa da pandemia. Por causa da pandemia. Ou seja, acumulou isso. Então, a gente, quando voltou a fazer os atendimentos, só para você ter uma ideia, tinham 10 mil mulheres esperando uma consulta de ginecologia. Caramba. Tinha 9.800 pessoas esperando uma consulta de clínica médica e tantas outras filas. Então a gente teve que fazer um investimento pesado em mutirões para recuperar isso. Hoje tem fila? Tem. Hoje, se eu não me engano, de ginecologia está quase 1.000. É uma baita de uma fila. Demora meses para ser atendido. Talvez 1 ou 2 meses. Só que era 10 mil. A gente recuperou isso em 2 anos. 2 anos. Então, assim, tem muito ainda a fazer. Mais do que isso, também por conta da pandemia, talvez porque as pessoas ficaram desempregadas, muitas deixaram de ter plano de saúde. Hoje, Mogi faz 100 mil atendimentos a mais do que fazia em 2020. 100 mil? 100 mil a mais. Porque vem pessoas de fora de Mogi também. Vem. Pessoas de Suzano, de Itaquá. Às vezes eu estou passando mal, vou para Mogi. Bem, isso é histórico. Histórico. E continua a mesma coisa. A questão já era grande isso. Agora, quem é de Mogi e quem é de fora que tinha plano de saúde, agora usa os equipamentos públicos. Então, assim, a demanda aumentou bruscamente. No meu primeiro mês, enquanto prefeito, o governador, o Dória, né, ele falou que ele fechou o PS, o pronto-socorro do Luzia, né, e disse que ia aumentar vagas e não aumentou. No primeiro mês? No primeiro mês, em Eu janeiro. assisti um vídeo esse dia da oposição, falou que ele fechou o PS no seu mandato. Exatamente. Fechou no meu mandato. Fechou no primeiro mês do meu mandato. E é verdade. Agora, olha como que está a sacadinha da informação. O PS fechou no mandato do Caio Cunha. Em janeiro. Em janeiro. Agora, tinha toda uma articulação antes do governo anterior, se foi feita, se não foi feita, e culminou na decisão da nossa. Ninguém fecha um pronto-socorro, amanhã eu vou fechar. Concorda? Ou seja, tinha um cronograma, né? E não dava mais para fazer nada. Eu lembro, olha só, eu lembro que no dia que eu anunciei o Henrique Naufel como secretário de saúde, as pessoas já estavam sabendo do fechamento. Isso foi no começo do mandato. Né? Então, assim, agora, a questão não é o fechamento ou não, a questão é a reorganização da saúde, ela está sendo feita. Nós aumentamos UBSs, né? Ampliamos espaços, construímos 2 novas unidades de saúde da família, UPA de Jundiapeba agora de fato é UPA, porque antes não era UPA, não tinha atendimento de UPA, hoje é uma UPA. Mudamos o Unicafísio de lugar, agora lá para o CIAS, criamos o atendimento especializado para a saúde mental infantil, Vagalume, estou com saudade do Procriança,
Pelo amor de Deus. É um belo equipamento, né? Pelo amor de Deus. Querer Pelo comparar... menos quando o senhor inaugurou, era um belo equipamento. Não, volta lá que tá igualzinho. Eu fui lá. Né? Então, assim, comparar Procriança com Vagalume, é absurdo. Falar que só mudou o nome, é ridículo. É ridículo. Não só o dobro do número de atendimento, o triplo de leitos e o dobro em diversas coisas, a gente trouxe um modelo de um hospital particular que é o Sabará, modelo de humanização no atendimento infantil. Então, o Procriança ele foi importante quando o Junge lá atrás implementou. Só que a demanda cresceu, ele continuou no mesmo espaço, sem nenhum investimento, e a tecnologia mudou, o conceito melhorou, a gente fez Vagalume, que também é uma referência. Né? Então, falar que a saúde ela foi prejudicada por conta da nossa gestão, isso é mentira. Agora, eu pergunto para você, você que é bem informado, jornalista, em qual cidade do Brasil, vou nem falar o Tietê, do Brasil, que a saúde, depois da pandemia, está 100%? Não tem. Não tem. Então a gente está muito bem, colocando a casa em ordem, estamos cada vez evoluindo e sem mentir para as pessoas. Prefeito, eu sei que seu tempo já estourou, eu sei que a gente já está aqui um pouco a mais, agradeço o senhor, mas a gente pode falar um pouquinho de política antes de finalizar? Olha. O senhor é pré-candidato a prefeito, né? Que nesse período eleitoral ainda não é candidato, já foi homologado. Fala para nós do seu vice. Por que o Shen? Eu sempre defendi que o vice ele não pode ser um cargo de expectativa, porque essa é a figura do vice. Comumente falando, o vice fica no aguardo para ver quando que ele substitui o prefeito. Historicamente no Brasil a gente tem várias histórias com vice, né? Eu da mesma forma que eu quis trazer a Priscila como professora, como mulher, eu estava procurando alguém que acrescentasse algo à nossa gestão. E aí com um viés mais também de gestão, com mais conhecimento de gestão pública. E aí o Shen é uma autoridade nisso. O Shen é especialista em segurança pública. Tem 32 anos na Polícia Militar, é reconhecido não só pela sua coragem, mas pela sua competência, pelo seu comando, né? Tem uma história brilhante na área da segurança. Então, eu fiz o convite para ele não ser o vice de expectativa, mas para que ele assuma pastas importantes na nossa cidade. Não estou falando que ele vai ser secretário, não precisa ser secretário, mas eu posso, Shen, mobilidade, segurança, você que vai trocar, irmão, que você tem mais competência do que eu para isso, entendeu? Então assim, é uma composição e é projeto, né? E eu acho que foi uma boa escolha que a gente fez. No lançamento do Shen, você pegou pesado com a oposição na sua fala. Hoje você mantém essa fala? O que é pegar pesado, Douglas? Pegar pesado com políticos, com ex-prefeitos que colaboraram para o desenvolvimento da cidade. Douglas, assim, eu não sou um cara da maldade. Não sou, cara. Eu não fico inventando coisas dos outros. Eu odeio fofoquinha, sabe? Isso fazem muito comigo. Esse mesmo pessoal. Eu não faço maldade, mas eu tenho um caminhão de verdade para falar. Entendeu? Reconheço o trabalho de todo mundo e me relaciono com todo mundo. Porém, não dá para deixar debaixo do tapete muitas coisas que a população ela não sabe. Então assim, eu falo exatamente
do grupo que estava antes de mim e que hoje quer voltar. Um grupo que representa o quê? Representa escândalos de corrupção. O mensalão, superfaturamento de merenda, superfaturamento em obra do túnel, condenações, aonde GAECO foi visitar o TEL, que era secretário de saúde na época. Esse é o grupo que eu me oponho, que eu não quero fazer parte, que eu entrei na política, nada pessoal, mas para combater esse modelo. É esse grupo que aproveitou do potencial de Mogi das Cruzes para se promover enquanto grupo, para fazer a sua agenda política. Usou a cidade. Porque uma coisa é você fazer... Quando eu e você, a gente faz empréstimo, no mês seguinte vem a primeira fatura. Na gestão pública, a maioria é 4 anos depois vem a primeira fatura. É assim que funciona. Construir com empréstimo, sem se preocupar em como pagar o custeio disso, sem preparar a cidade para isso, é uma irresponsabilidade. E as pessoas não têm acesso a isso. De verdade, Douglas, eu admirava o Bertaioli. Até eu virar prefeito. Até eu entender o que foi feito com Mogi das Cruzes. Aquela pessoa que entregou não sei quantas creches, isso, aquilo, outro. Foi responsável pela bomba do IPTU em 2017. Porque o Marcos Mello só aumentou o IPTU daquela maneira porque recebeu uma bomba na mão. Uma cidade com dívida, e aí, para aumentar o custo da cidade, ele optou por aumentar imposto em 60% na base de cálculo, depois foi para 10%, com o drone preparado para fazer as medições. Então, assim, a gente precisa falar e falar com franqueza. Eu desafio qualquer um deles para um debate. Qualquer um deles para falar a verdade. Pode pôr regra que for, marcar o horário que for, né? Fala, Caio, você não gosta da Mara? Pelo contrário, a Mara sempre me tratou muito bem, eu também ela, uma pessoa querida. Só que hoje ela representa esse grupo, olha só. Pegaram um grupo da corrupção, um grupo que usou Mogi, que teve 80 mil votos aqui para se projetar e para um projeto pessoal lá no Tribunal de Contas, largou Mogi e vem com um espírito doce agora, entendeu? Maquiando tudo que esse grupo representa. Então, assim, a questão não são pessoas, a questão é a prática da política. Faz 4 anos que Mogi não está nos jornais por escândalo de corrupção. 4 anos. Faz 4 anos que Mogi não tem aumento de imposto. Faz 4 anos que Mogi entrou na rota do desenvolvimento. A avaliação lá do Tribunal de Contas era A e agora é C. O Tribunal de Contas avalia o momento ou avalia o cenário. Era A quando o Bertaioli estava, a dívida não foi deixando, Marcos Mello B, eu C. Agora, eu tenho validação pelo Ministério da Economia de bom pagador. Então é isso. Então, assim, qual a cidade que a gente precisa? Uma cidade que funcione,
que dê qualidade de vida e não que seja trampolim para qualquer agente público. E como você vai fazer para enfrentar essa oposição que te ataca, que te agride? Como vai ser a sua estrutura e sua trajetória de campanha? Douglas, eu costumo dizer que maior do que a minha resiliência é só o meu propósito, não é? Então, assim, eles me treinaram durante muito tempo a aguentar as porradas. E como eu disse, para cada maldade, para cada mentira, para cada fake news, uma verdade. Eu vou falar de cidade, eu vou falar de proposta, eu vou fazer uma campanha como eu sempre fiz, propositiva e junto com as pessoas. Em 2020, falaram que era impossível ganhar desse grupo. A gente foi lá e ganhou. Agora, eles têm o maior tempo de TV, têm muito mais estrutura e se gabam disso, muito mais dinheiro. Dizem, dinheiro não vai ser problema. Eu sei de onde vem meu dinheiro. Eu sei como é que eu faço campanha. Minha campanha é de baixo custo e propositiva. Vou ter menos tempo da TV, mas você pode ter certeza que vai ser o melhor programa de TV de todos apresentados. Não porque eu sou sensacional, mas porque tem verdade, porque tem cidade. Então ele está preparado para o que deve nessa campanha. Prefeito, meu irmão ficou sabendo que eu ia fazer entrevista com o senhor, ele me pediu para fazer uma pergunta para você. Como está a robótica em Mogi das Cruzes? Robótica, Mogi é a primeira cidade que reconheceu a robótica como esporte. Então, é uma área que tem se desenvolvido muito bem. A cada ano, a cada evento, o evento que eles fazem lá tem aumentado consideravelmente. Gigantesco. E é bonito de ver. Gente de todas as idades. Agora, as nossas escolas municipais participando, serem inseridas nisso. Então está sendo muito legal. Prefeito, eu agradeço demais você ter vindo aqui à nossa sede do Grupo Gazeta Popular. Peço desculpas pelo tempo, a entrevista foi muito boa. Vocês vão poder assistir uma bela entrevista, uma bela aula de política. Agradeço e faz suas considerações finais para o pessoal que está assistindo a gente. Bom, Douglas e a sua equipe, muito obrigado. Quero agradecer também a todos aqueles que estão nos assistindo, dizer que a gente tem um projeto de cidade. A gente não tem um plano de poder. A gente quer uma Mogi das Cruzes, de fato, voltada para as pessoas. E a gente se coloca à inteira disposição para responder qualquer pergunta, para fazer uma visita. A gente mantém esse espírito acessível a todo mogiano e mogiana.